Aqui, ó, pra vocês acham que eu não sei tocar desse jeito. O que foi esse negócio preto aí no teu dedo? Baquetada no dedo. Agora. Peguei uma Baquetada? no dedo. Peguei a música que eu faço um negócio, tipo, meio no chimbal, eu preciso abrir um pouco a mão. Aí na hora que eu fui voltar aqui assim, ó, pá, ia ser na caixa. Aí, agora, quando eu vi estrelas. Fala aí, galera, beleza? Bom, agora é minha vez de fazer o vídeo aqui com o Aquiles. Valeu aí por estar aqui, mão gelada, né? Mão gelada, tá frio, 12 graus aqui hoje. Tá puxado, friozão, mas tudo bem, faz parte. Estamos aqui em Los Angeles, na sala do Aquiles. Sala de estudo aqui. Aqui onde o bicho pega, muito suor escorre aqui, a batera apanha legal? Muito. E é assim, né? É onde eu tô, onde eu passo a maior parte do meu tempo quando eu tô aqui, né? A não ser que tenha que fazer gravação ou se eu esteja fazendo alguma outra coisa, mas... Ou seja, aqui então você tipo, nunca tá aqui. Aqui é tipo... Só tá viajando? Aqui é tipo um escritório, assim, sabe? Eu faço questão de tipo falar assim, mesmo que eu não tenha o que fazer, eu vou lá porque eu vou achar alguma coisa que eu tenho que fazer, entendeu? Exato. Porque se você ficar pensando só assim, não, mas o que eu vou fazer hoje? Se você ficar programando muito isso, você vai acabar achando coisas que são mais importantes. Exatamente. Pra você fazer. Então você senta aqui e você fala assim, o que eu vou fazer hoje? Ah, deixa eu começar assim, deixa eu começar aquilo. É diferente de quando você tem uma turnê já marcada, você fala assim, bom, agora eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer aquilo. Exato, deixar tudo programado. E até acaba que, quando você tá aqui, né, estando em Los Angeles, você acha mais tempo ocioso de repente. Com certeza. Né, porque no Brasil você consegue agitar várias coisas. Exatamente, aqui até... Não, aqui é menos, porque assim, faz parte do planejamento dessa mudança, né? Ter mais tempo pra família, entendeu? Que era uma coisa que a gente nunca tinha, né? Em São Paulo é uma loucura, né? O custo de vida é altíssimo. E por incrível que pareça, o custo de vida em São Paulo é mais caro do que aqui, em dólar. Entendeu? Então assim, pô, aqui realmente eu tenho muito mais tempo livre pra fazer coisas que eu não tinha tempo em São Paulo, nunca. Entendi. Isso é muito bom. Então bom, já falando dessa sua mudança, a gente pode começar um pouco falando um pouco da sua história pra galera que, se alguém do canal que não te conhece, que é difícil, pode falar um resumo, porque se for falar toda a história, esse vídeo vai ter umas 10 horas. Vamos fazer um vídeo curto de 2 horas e meia, tá bom. Cara, foi assim, eu comecei a me interessar por bateria durante o Rock in Rio 1 por causa do João Baroni. Foi o João Baroni que me inspirou, né? Naquela época, o Rock in Rio, né, eles já falavam que aquele festival ia ser um festival que ia mudar a história da música no Brasil e realmente mudou a música no mundo, né? Até hoje é o festival mais importante de música do mundo. A gente tá falando de... Rock in Rio, 1985. Ó, eu tinha menos 5. Eu tinha menos 5. ele tava no pé do boi ainda, era assim ali. que falavam. Pé do boi? Pé do boi, é assim que falavam lá na minha época, quando você não tava Rapaz, nem planejado ainda. Eu nunca ouvi essa expressão. Sério mesmo? Era coisa que meu pai falava, ih, você não tava nem no pé do boi ainda. Entendi. Então aí o João Baroni me chamou a atenção, cara, e mesmo eu nunca tendo tocado bateria assim, o que me chamou mais a atenção nele era aquele jeito estranho dele segurar a baqueta. Entendi. Sério, porque eu olhava, todos os bateras seguravam do jeito normal. Exato. Né? Eu tô falando da forma como eu entendia na época. Exato. Que como muitas pessoas acham. Exatamente. O normal e o estranho. O estranho. Falei, mas porra, mesmo tocando estranho, assim, ele toca forte, né? A bateria dele é bonita, é espalhada, os pratos são altos, né? Tirava um puta de um som já, né? Então aquilo me chamou a atenção pra caralho. E a coisa engraçada daquele festival foi que o Iron Maiden tocou ele tocou no primeiro dia, né, de festival, que foi do dia 11 de janeiro de 1985, ele tocou antes do Queen. E aí eles estavam fazendo a turnê do Live After Death, do disco Power Slave, que depois virou o disco Live After Death, né. E eu me lembro que aí a Globo começou a reprisar, e eu vi a bateria do Nico, que era maior do que a do João Baroni e tal, tudo, eu falei, nossa, mas é muito barulhento, esse cara grita demais, é muito estridente e tal. Desliguei a televisão, né. E não vi o Iron Maiden. E ó, hoje eu tô fazendo a entrevista com a camiseta do Iron Maiden. Dessa turnê, eles começaram o show do Rock in Rio com a música Aces High. E cara, 1 ano e meio depois eu virei um grande fã do Iron Maiden através do disco Somewhere in Time, que é o disco que eu mais ouvi na minha vida, que foi o disco mais importante. E aí eu ficava, né, naquela época não tinha... Algumas pessoas já tinham videocassete para gravar os shows e tal, mas não tinha internet, não tinha YouTube, nada. Então eu queria me matar por eu não ter visto, por eu não ter tido a chance. Eu tive a chance, mas eu não quis assistir o Iron Maiden tocando ao vivo. E aí eu ficava só ouvindo a fitinha cassete do Live After Death, querendo me matar. Como que você não assistiu? Se tratando de hater, você já foi um hater de Iron Maiden, então... Cara, fui. Pega essa. A primeira impressão
a primeira impressão que eu tive do Iron Maiden foi assim, nossa, que barulheira. Porque naquela época que eu comecei a me interessar por música, eu tava muito dentro do rock nacional. Que é, porra, não tem uma banda de rock nacional, de pop, assim, que cante nas regiões que o Bruce canta, né, cara? Então era uma coisa assim que me agredia um pouco naquela época. Principalmente nessa época 80, que muita coisa era limada, né? De Pra rádio, caralho. distorção. Tipo, o rock tinha que ser mais... E às vezes os caras chegavam a fazer mixagem pra rádio, né? Exato. A gente vai trabalhar essa música, então essa música vai ser a mixagem tal. Até hoje, né? Eles fazem isso, então dá uma mudadinha de guitarra, sem pressão. Pra caralho. Assim. E aí, cara, né? Aí eu comecei a dublar o Traje a Rigor, um ano depois, dublando mesmo, com caixa, um pratinho como se fosse chacrinha. E aí eu comecei a tocar bateria mesmo, foi em 87. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. E a minha primeira banda foi a Estilo Livre, que foi a primeira banda de rock de Foz do Iguaçu. Eu tava num lugar que era longe de tudo e de todos, né? E aí eu comecei a me interessar por bateria mais e mais e fui procurar um professor para fazer aula e não tinha professor. Não tinha escola de música em Foz do Iguaçu. Então o jeito era aprender como que você via na televisão e o que você escutava. E aí eu me lembro que anos depois, né, eu ouvia a fita cassete do meu Walkman. Possivelmente as pessoas do seu canal não vão saber o que é o Walkman. Então vamos lá. Walkman. Eu vou colocar. É um homem andando. É o Walkman, exatamente. É um homem que anda. Um homem que ele não corre, ele só anda. É, exatamente. Na verdade. Bom, Walkman, pra quem não sabe o que Põe é. uma foto. Eu vou colocar uma foto. Walkman é uma coisa de fita cassete que você colocava e tinha um fone ali, né? Fone e aí tinha pilinha. Também. Exatamente. Tinha alguns que tinham alto-falante, outros eram só com fone. E eu tinha um da Sony, que era lá do Paraguai. Já era moderno, Sony. E tinha aqueles carregadores, assim, pra você escutar na rede elétrica. E tinha aqueles 4 pinos diferentes de encaixe, sabe? Então, era muito louco. Sim. O que dava de curto-circuito naquilo ali e mau contato. Mas a gente fazia muita festinha naquela época na Escola Castelo Branco. Festas em off, né? Sem câmeras, né? Eram festas um pouco mais Festas fortes, de verdade, né? festas de verdade, de adolescentes dançando loucamente, sem bebidas, sem drogas e curtindo o rock nacional. E eu era o DJ. Eu tinha 2 Walkman, então quando tava acabando a música aqui, eu já dava o play pra começar a próxima. E aí eu tinha um terceiro Walkman pra achar o ponto das músicas ainda. Era assim que eu era DJ. Eu percebi que pra evoluir eu tinha que ir embora, né? Nessa época eu também jogava futebol. Quando eu saí de Foz do Iguaçu, eu tinha de 17 para 18 anos. E eu tava jogando já na seleção de Foz. E aí meu técnico foi uma pessoa que me ajudou muito naquela época, que era o Capixaba, que era uma pessoa muito rígida. E foi através dele que eu aprendi esse negócio de você ter foco numa coisa e você ser determinado, né? Então, disciplina, né? Disciplina pra caralho. E ele conversava muito com a gente. Falava, pô, vocês são todos novos aqui, vocês não tinham que estar aqui, vocês estão aqui porque vocês querem, vocês não recebem nada aqui, vocês vêm de longe, tem gente que vem a pé. E eu me lembro que naquela época, cara, né, eu ia andando até o campo, que era mais ou menos assim, de 45 minutos a 1h30, dependendo do caminho que eu fazia. Já chegava aquecido. Já chegava aquecido. Né? Já chegava fora do ponto. Já. Às vezes eu ia até correndo já pra chegar mais rápido, né? Então, cara, lá em Foz do Iguaçu, assim, quando eu comecei a sair de casa já, tipo, dos 12 anos, assim, porque lá era uma liberdade que você tinha, você saía, né? Você ia pra escola, depois você voltava, você brincar com teus amigos. A gente fazia aquelas coisas normais que crianças que não moram em apartamento fazem, né? Sim. Vai pra fora de casa, vai jogar bola descalço, vai pro campo, vai chupar cana, vai roubar pocã. Pocã você nem sabe o que é. Pocã a gente chama também de mandarina. Mandarina você não sabe o que é mexerica. É tudo a mesma coisa. A gente ia pra esses lugares roubar as coisas e ia pra rio, fazer barragem de rio pra ele ficar mais cheio, pra você poder pular de cima da árvore. Essas coisas de moleque. Então eu tive essa adolescência, e aí o Capixaba, que Deus o tenha, porque ele morreu há tipo uns 2 anos atrás, ele falava muito disso. Cara, vocês estão numa cidade que é fronteira com Paraguai e Argentina, onde as drogas são muito fáceis, vocês têm que saber o que vocês querem da vida de vocês. Então, ele, de uma certa forma, ele foi o primeiro verdadeiro coaching. Um coach de verdade. Exatamente, assim, na prática, assim. E ele era um treinador de futebol, entendeu? Só que a gente conversava pra caralho. Aquela sabedoria... Sabedoria popular, exato, da vida. Uma verdadeira sabedoria, né? E aí ele chegava e falava pra gente um monte de coisa. E aí antes de entrar num jogo, ele botava a gente dentro do vestiário e falava um monte de palavras fortes. Sabe? Você entrava pronto pra fazer o jogo da sua vida. Entendeu? Entrava pra ganhar. Pra ganhar mesmo, entendeu? Sim, legal. E aí eu me lembro que assim, que
lá no bairro onde eu morava era muito longe e eu sempre tinha, né, um monte de amigo que queria ir junto comigo. Não, vamos junto. Vamos. Aí começavam indo, né, 8 pessoas, entendeu? Na metade, 2 meses depois já tinham 5, entendeu? Tipo faculdade, sala de faculdade, começa 800 pessoas e termina com 15. Tipo isso. E no fim era sempre eu indo sozinho, seguindo o que eu queria, entendeu? Você era o Marcelinho Carioca da época. Cara, eu era mais, o jogador eu que eu não manjo de futebol, eu não sei nem o que eu tô falando, não, mas tudo bem. Não, o jogador que eu me identificava naquela época, assim, que era o cara que mostrava força na época do meu time que eu jogava, era o Sócrates, né? Então eu, né, e eu me identificava muito com ele. Me motivava e aí eu escutava, pô, então quer dizer que se eu quiser ser melhor, eu tenho que estudar mais do que os outros. Eu tenho que jogar mais do que os outros. Eu tenho que bater mais falta. Ele falou, você é um cara que tem foco, você sabe o que você quer. Só que as 2 coisas que você escolheu e que estão dividindo você, é necessário a dedicação de uma vida, entendeu? Se você quiser ser um atleta, você vai ter que dedicar a tua vida para isso. Você vai ter que fazer isso, que você faz isso para sempre. E se você quiser ser baterista, músico, você vai ter que fazer possivelmente a mesma coisa, entendeu? Exato. Então foi ele que me falou, cara, você tem que escolher um. E aí eu escolhi. Aí o coração bateu mais forte. E eu escolhi, entendeu? E de certa forma, a bateria tem alguma coisa a ver com atleta também, né? Tem pra tipo caralho. na parte física, aeróbica do negócio, né? Por isso que eu ainda corro todos os dias e tal. Então, assim, para muitas pessoas, correr é um pesadelo, assim. E realmente não é uma coisa fácil. Exato. A não ser que você esteja acostumado com aquilo. Agora, o cara que nunca correu, falar assim, a partir de hoje eu quero, é difícil. Exato, entendeu? Bem difícil. É difícil porque, assim, é muito mais fácil você ficar 40 minutos no teu celular mexendo em mídias, entendeu? Do que você ficar 40 minutos focado fazendo alguma coisa produtiva. Exato. E aí eu acho até um gancho interessante que tem os pensadores modernos aí, que às vezes são meio radicais, eles julgam assim, você tem mais convivência social com mídia social do que antes. Mas tem um ponto importante para, às vezes eu falo até o pessoal mais novo que não tem muito foco, muita dedicação. Você está falando de uma coisa que, bom, se ficar 40 minutos correndo, você está se dedicando para você em alguma coisa, você está aprimorando uma coisa sua. É bem melhor do que você ficar ali só jogando, scrolling um negócio assim. Cara, eu não entendo essa necessidade que as pessoas têm de aprovação de pessoas que elas não conhecem. Entendeu? Entendeu? Isso é um ponto que a gente vai falar de hater já. Vamos já falar de hater ou não? A gente vai falando de história e no meio a gente vai... Você pode... Cara, eu fico olhando as pessoas assim, e muitas vezes são pessoas assim que não têm uma vida profissional que seja interessante para os seguidores. Sim. São pessoas normais que elas precisam daquela atenção de pessoas que elas não sabem quem são. Exato. Entendeu? É diferente assim, nas minhas redes, assim, eu posto coisas profissionais. Eu não posto... É muito difícil eu postar uma coisa da minha vida pessoal. Porque isso não interessa pra você, entendeu? Você gosta do Aquiles Priester tocando bateria e das coisas que eu faço e das coisas que eu falo. Agora, da minha vida pessoal, eu que tenho que cuidar e eu tenho que saber o que é importante eu mostrar ou não. E eu nunca fiz isso, entendeu? Sim. Eu nunca fiz isso porque eu acho que eu não preciso da aprovação de ninguém pra saber o que eu tenho que fazer na minha vida pessoal. Isso é uma coisa minha. Agora, enquanto eu toco, logicamente que você quer mostrar para as pessoas assim o que você toca, o tempo que você estuda. E o pré e pós da tocada que tem a ver com o lance profissional também. Tipo, se você corre e isso faz sentido que você faz também pensando na bateria, de forma geral, na resistência, também é um negócio legal de até incentivar as pessoas a fazerem. Pra caralho, porque assim, porque faz parte, tipo, tem um monte de gente que fala assim, porra, mas você corre antes de tocar, não seria melhor você tocar e depois correr? Tipo, até nisso as pessoas, elas se sentem parte. Exato. E elas se sentem no direito de comentar porque você deixa. Né? Exato. Tipo assim, se eu não falasse disso, então... Aí eu falo, não, porque assim, pra mim eu acho mais legal assim, como eu já toco bateria nesse estilo há muito tempo, se eu tiver descansado, eu sei que eu vou tocar. Entendeu? Agora, se eu tiver já feito algum outro tipo de atividade, se eu já não dormi direito, se eu não me alimentei direito, então vai ser mais difícil de eu manter aquele mesmo pique. Então, se eu consigo fazer aquilo, eu sei que eu vou dar conta de uma turnê, que eu vou estar vivendo esse tipo de situação. Exatamente. Que não é tão confortável, né? Quando você está em turnê, não são todos os dias que você dorme direito, que você come direito, e você tem que entregar o mesmo show.
Então, Exatamente. esse treinamento faz parte disso, né? E, exato, eu gosto de correr também, eu corro, gosto de correr todo dia, não consigo, hoje em dia eu não consigo manter essa rotina, mas é um erro meu, quero voltar a correr direto. E eu posso dizer que dependendo do tempo que você corre, tocar o que a gente toca no metal cansa mais, de forma geral. Pra caralho. E as pessoas não sabem disso. Acho que correr 40 minutos você sua, cansa, mas tocar um show de 1h30, 2 horas, 2h15, dependendo do show, até mais, cansa mais, né? Pra caralho. Cansa bem mais. Eu recentemente, assim, por causa do calor das turnês ali no Brasil, eu faço alguns vídeos, assim, de como fica a minha bateria embaixo, assim. Eu já vi, é uma enchente. Cara, eu chego a botar lona embaixo, porque o tapete não dá conta de secar, entendeu? É uma enchente, né? Dá pra nadar. Aquilo ali é o que acontece de verdade. Quem quer nadar depois do show, é só cai ir lá. E já vai, né? Aí é legal, você colocou um ponto aí do que as pessoas se acham no direito de dizer ou não. Aí, igual eu falei, vamos falar um pouco dessa questão do hater, que é um assunto pop hoje. Por que o hater, a sua opinião, aí talvez filosófico demais, mas por que o hater é hater? Não de uma forma, tipo, de agressiva do cara, você é um idiota ou não, mas por que ele se sente, não só de você mostrar ou não, porque ele acha que tá no direito de dizer. Porque a gente tem lá, você tem, comentários, você tem lá uma porcentagem de comentários, 90% de bons comentários, de bons feedbacks, e tem ali uns 5, 10%, às vezes menos, mas essa é a média, de haters, que o engraçado o cara não produz nada. Por exemplo, eu não vou no teu vídeo, eu, que produzo, tenho uma carreira, tô trabalhando sempre, eu não fico lá, que merda, não gostei disso, seu cabelo... Mas quem faz isso, geralmente, não tem um trabalho. Cara, você não vai no vídeo de um cara, tipo, sei lá, você não gostou do que sei lá, vamos citar um batera, o Thomas Lane fez. Se você gostou ou não, você não vai no vídeo do cara e olha só o que você não gostou, o que é teoricamente ruim do trabalho do cara. Por que o hater é hater? Porque o hater, ele tem dificuldade de olhar para a própria vida dele, entendeu? Ele vive associado à vida das pessoas que ele gostaria de ser. Ele gostaria de ser o que você é. Só que ele não tem capacidade, entendeu? Ele não tem capacidade para ser dedicado como você é, ele não tem capacidade para achar o caminho dele, ele não é um cara capaz de ter motivação, não é um cara focado. Então, o que sobra para ele é ele falar mal das pessoas que ele gostaria de ser. Na internet, que é mais fácil. Com certeza, que é mais fácil, entendeu? E assim, a maioria dessas pessoas, elas não tem rosto, né? Elas não se mostram. Não tem nem a foto do perfil. E tem outras pessoas ainda que são ainda piores, né? Tipo, que são pessoas que pedem para outras pessoas fazerem as coisas por eles. Exato, também. Cara, eu não entendo assim, vamos supor, eu soltei, 4 músicas do meu Blu-ray novo, entendeu? São músicas de altíssimo nível técnico, são músicas que são difíceis pra caralho pra eu tocar até hoje. E são músicas que fora a parte musical, tem toda a parte da produção, meu. Foi gravado aqui em Los Angeles, foi gravado dentro da Harman, que é uma empresa da Samsung, que eles abriram a Harman e falaram assim, Aquiles, você pode ficar, você pode usar, a gente confia no que você vai fazer pelo teu histórico. Sim. A gente sabe que você vai representar a Harman de forma grandiosa, então certo. Usa isso. Só o fato deles terem dado aquele espaço para eu trazer uma equipe do Brasil, entendeu? Trazer um engenheiro de som brasileiro, aquele DVD, o Blu-ray, né, que vocês vão ter acesso disso a partir de março, foi 100% uma produção hollywoodiana por brasileiros, né? Foi eu, certo. O Júnior Carelli, o Rudy Campos, da Fog Films, o Adair Dalfenbach, e a gente teve o Adair cuidando do áudio, e a gente teve auxílio de mais 2 brasileiros, que é o Arthur Galvão, que trabalha com foto e vídeo aqui em LA, que foi aluno meu lá em Niterói, e tem também o Júlio Mendonça. Sim, conheço ele. Ele esteve com a gente, filmando na tour. Exatamente, Então, ele é puta brother, entendeu? Sim. Então ele foi junto e fez... Foram 5 pessoas, né? Certo. Que fizeram. 6 pessoas comigo. A gente fez trabalho de 25. Exato. Entendeu? E ainda assim tem gente que vai lá, ele nem fala o que ele não gostou, ele só põe o dislike. Exato. Aí, eu não entendo. Eu acho, é aquilo que eu sempre digo, né, cara? Eu acho que as pessoas, elas dão importância pro que é importante para a vida delas. Então, se as pessoas estão falando de mim, eu tô feliz, porque assim, significa que eu não... Tá perdendo o tempo dela para falar de você. Com a minha vida, que é uma coisa que não vai mudar nada, porque eu tenho feito isso há tanto tempo, né? E assim, os resultados,
os acertos são muito maiores do que os erros. Exato. Entendeu? Então Você vê como tá ruim pro cara, porque ele perde o tempo dele pra ainda falar mal. falar mal. Tá ruim. Pra esse sim, cara tá ruim. tá muito eu ruim imagino. porque ele não consegue fazer nada pra ele e ele tá fazendo uma coisa que não vai resolver em nada a vida dele. Exato. Mas assim, talvez naquele momento, né, pode ser que aquilo seja um paliativo, Exato. talvez. Pode ser. Entendeu? E eu vi uma coisa interessante que geralmente pessoas medíocres gastam o tempo dela com ou pra falar mal ou fazer meios elogios para as pessoas. Legal, mas Mas aquilo. é, Uma coisa é você trabalhar na produção do negócio para melhorar a sua produção. Outra coisa é o cara vir lá da Chechênia e falar assim, cara, você poderia mudar essa câmera um pouquinho? eu achei engraçado que teve um cara que falou assim, pô, ia ser legal se conseguisse botar uma GoPro dentro de cada tambor. É difícil, né? Quantos tambores tem aqui? Só aqui mais um. tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Seriam 10, 11, 12, 13, 14. Cara, 15! 15 GoPro! 15 GoPro só pros tambores. Só pros- No meu vídeo não tem isso, eu vou cortar, tu vai ter tudo cheio de... Não, não pode. Pode deixar. Vai- Aqui, ó. Angels and Demons. O meu vai ter todos os pi, vou Ah, colocar é? tudo. Aqui não tem. Que pena. Bom, já falamos um pouco de hater, né? Porque o hater é hater. E a gente pode continuar um pouco na história, só que eu já quero pontuar uma coisa seguinte. Você teve um período que você foi para São Paulo, você trabalhava na empresa de marketing, e você estava meio na fase que ou eu sigo isso ou eu desisto. Existiu o termo desistir em algum momento, certo? Certo. Entendo esse termo, uma coisa legal, até tipo de dica, né, pro pessoal. Quando o termo desistir faz parte é uma opção para você. O que você deve fazer? Quais são os outros para as pessoas que estão tipo, puta, não sei o que fazer e tal, mas eu tô falando de quem é dedicado. Porque o cara que não é dedicado e não tem muito o que vai fazer, desistir você mesmo. vai desistir mesmo, vai fazer outra coisa. E Mas vai o cara- desistir de novo. e vai em outra coisa. Agora você tem um sonho, você hustle, né? Aquela coisa de É. você trabalha, você tem um foco e aí aparece o desistir como opção. O que você tem a dizer? Tipo, qual é a dica que você dá quando o desistir se torna uma opção na tua vida? Tá, eu vou só seguir um pouco, porque daí eu vou chegar exatamente nesse ponto. Então, depois, quando eu saí de Foz do Iguaçu aos 17 anos, eu deixei tudo para trás, né? Eu fui dos 17 para os 18 anos. Então, eu cheguei em Porto Alegre e nos primeiros eu achei que ia ser de uma forma, né? Porque naquela época tava estourado, assim, nacionalmente, Replicantes, De Fala, Garotos da Rua, TNT e Engenheiros do Havaí. Que Certo. dessas 5 bandas, Engenheiros do Havaí foi a banda que maior ficou, né? E na minha cabeça eu falei assim, não, eu vou pra Porto Alegre porque vai que eu consigo entrar numa dessas bandas. Esse era o meu Certo. objetivo inicial. Aí chegando em Porto Alegre, cara, assim, eu tive uma dificuldade incrível de aceitação, até na escola. Que eu tava acabando o 2º grau, aí eu comecei a estudar à noite, tava com 17 para 18 anos. Então eu tava terminando o 2º grau à noite e eu tava botando o anúncio, eu ia em estúdio, o baterista se oferece pra tocar. Ah, é? Só que, porra, eu tinha o telefone, eu não tinha telefone na minha casa, eu tinha um telefone do trabalho da minha irmã. Então a pessoa tinha que ligar pra minha irmã pra falar, ou então, tipo, deixe seu recado aqui e marque que dia que você quer vir aqui que eu volto. Nossa. Era assim, cara. Trampo. E foi assim que eu encontrei a primeira banda. E aí eu me lembro que eu encontrei um cara lá na escola, eu tava sempre batucando, né? Sem bateria, né? Sem nada. O cara falou, meu, eu percebi que você toca se você batuca aí, você é batera, porque eu tenho uma banda e a gente precisa de batera, né? Eu falei assim, cara, eu toco, eu tinha uma banda, morava em Foz, só que eu não tenho dinheiro nem pra comprar baqueta. Ele falou, bom, a baqueta a gente já resolveu. Pegou da mochila dele e me deu. Ó aqui, ó, toma aqui Muito a baqueta. Eram 2 baquetas Seibanes. Falou assim, vamos tipo, rolar um som. Aí meu primeiro emprego foi de supridor em supermercado. Entendeu? E aí eu falei assim, bom, agora que eu comecei a trabalhar, eu vou começar a fazer aula. Comecei a fazer aula de bateria em Porto Alegre com o Mimo Aires, que foi um cara que me ensinou muito. E o Mimo era um batera raiz, tipo a sala, tipo assim, era tipo uma sala pequena assim, e lá ele tava fazendo aula num prédio meio que abandonado. Então você tinha que ir lá pra ter aula antes do sol se pôr, porque depois não tinha mais luz, Acabou. tinha só luz
só luz de vela. Então eu tinha que pegar o último horário, que era das 6 às 7. Então no inverno a gente já acabava a aula já com luz de velas assim, mas foi ali que eu aprendi muito com o Mimo Aires, né? E um dos momentos mais felizes que eu tive assim, porque quando você está fazendo aula com um mestre assim, porque pô, você tem que acreditar naquele cara, Claro. né? Porque se você não acredita no que ele faz, você não acredita que aquilo que ele está te passando vai te ajudar. Trazer benefícios e tal. Um dos dias mais felizes até então foi quando ele falou assim, pô, você é meu melhor aluno, cara, porque você é o cara que se dedica, né? Você vai para casa com o negócio, você estuda, na próxima aula você tá pronto para ir para um próximo passo. Então aquilo foi feliz pra caralho. Depois o Mimo, ele foi despejado daquele lugar, né? E aí eu me lembro que ele falou, cara, você tá sem batera, né? Eu falei, eu não tenho batera. Você não quer pegar essa minha batera aqui de estudo? Era uma batera de pau. Juro, uma batera de pau mesmo, que ele montou, que não tinha, só tinha uma regulagem de altura assim, que era com parafuso. Mais básico possível. Mais básico possível. Aí ele tinha 2 tons, um surdo, um boom, falei, puta, eu quero. E aí eu botei uma estante de caixa com pad, que esse pad eu tenho até hoje. Puta, que legal. Eu tenho esse pad até hoje. Que foi um primeiro real feel meu, naquela época, era um bem básico. Diferente desses cinzinha que tem ali, Sim. sabe? E aí, cara, tipo, ele teve que parar de dar aula, e aí eu fui ter aula com outro cara, que é uma outra lenda lá de Porto Alegre, que é o Taba. Então, aí eu fiz de 4 a 6 meses de aula com o Taba, ele tava reformando a casa dele, então tava meio que bagunçado, assim, mas ele conseguia dar as aulas. Eu já tava na fila de espera para fazer aula com o Kiko Freitas há muito tempo. Porque quando eu comecei a fazer aula com o Mimo Aires, eu já sabia que eu queria tocar rock, né? Eu sabia que era isso aqui que eu queria fazer. E eu queria fazer aula com uma pessoa que não fosse do rock. Então, assim, pra mim, o Mimo me ganhou quando ele fez uma condução marcando o chimbal no contratempo. Falei, ele já pode me mostrar coisas que eu não sei. Exato. Porque eu não conseguia marcar o chimbal nem no tempo. Exato. Então, se ele consegue marcar no contratempo, ele tinha um swing legal, tocava samba, música brasileira. Eu falei, pô, é isso que eu quero. É nessa praia que eu acho que se eu pegar essa sutileza desses arranjos, eu vou botar isso na brutalidade do metal e vai ser um mix bom. Então, naquela época, esse que era o meu pensamento. E aí, cara, assim, quando eu comecei a fazer aula com o Kiko Freitas, aí foi que realmente eu entendi que era um divisor de águas a partir daquilo ali, porque ele falou assim, Aquiles, você quer estudar bateria pra quê? Né? Então, o Kiko tem esse negócio da filosofia dele de dar aula, sabe? E é muito bom, porque a primeira coisa que ele falou assim, você entende o que você toca? Eu falei, como assim? Eu sinto o que eu toco. Eu falei, não, mas você entende, você consegue ler, você consegue identificar as figuras que eu toco? Eu falei, não sei nada. Tá, aqui a gente vai pegar isso tudo. Eu falei, não, é exatamente isso que eu quero. Então eu fui fazer aula com o Kiko quando eu tinha 22 anos. Que legal. Tá? E a minha primeira aula de bateria foi quando eu tinha 21 anos. Então o primeiro rudimento que eu aprendi foi aos 21 anos. Antes disso era tudo de ouvido, entendeu? Então pra mim, o cara que estudava bateria, eu via um cara tocando bateria, e se o cara fizesse um 4-stroke roll, pra fazer a virada, eu falava, ó, esse cara estudou. Ah, sim. Entendeu? Já ficou na mente. Já ficou na mente, porque ele fazia aquele rufo, aquele 4-stroke roll, antes de começar a virada, falava, ó, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo. E os outros caras toscão, tipo eu, era o cara que tocava só single e acentuava. Pá, 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 entendeu? Ou então tinha aquele cara que era mais tosco, que não conseguia nem acentuar. Nem acentuar, né? Isso aí é... Pá! Então era assim que eu identificava, esse cara estudou, esse cara não. E aí eu falei, não, eu quero aprender tudo. Isso com 22 anos. Certo, legal. Qual é o moleque hoje, entendeu? Naquela época eu fiquei 7 meses tendo aula com o Kiko, estudando na borracha. Que legal. Ditado, sabe? Tipo, posicionamento de baqueta, olhando no espelho pra fazer. Qual é o moleque de 15, 16 anos que vai ter paciência de estudar bateria 7 meses, hoje em dia, num pad? Não. Com metrônomo. Ninguém. Mal a galera tem paciência de estudar. Para estudar. Para melhorar sozinho no próprio porque negócio. Porque tá tudo disponível no YouTube. Então o cara já vai direto e fala assim, não, eu quero aprender esse lick, eu quero aprender essa frase, eu quero aprender esse padrão aqui. E o cara não sabe de onde que veio aquilo. Exato. Então o fundamento do que era muito legal é que ele falou assim, eu vou te ensinar coisas que você vai poder aplicar para o que você quiser fazer. E depois, quando eu comecei a dar aula, foi exatamente esse fundamento. O cara vinha para mim e falava assim, eu quero saber como é que é aquela levada de acid rain, quero saber o que faz. Não, isso você não vai aprender. Exato. Eu vou te mostrar como é que você vai entender aquilo se você quiser. Se você estudar, se você fizer
a tua parte. Eu vou te mostrar toda a parte básica para você tocar o que você quiser. O caminho para você fazer suas próprias coisas no final das contas. Exatamente. E até que é o mais legal e que é o mais importante. É o mais importante até em relação sei lá, você dá aula, eu também dou aula, a gente tem curso, enfim. O que você espera do aluno não é se o cara toca muito, toca pouco, não é o nível do cara, é a dedicação do cara. Dele. O mínimo de dedicação que o cara tiver, você já vai ter a atenção daquele cara. Porque você tem certeza que na próxima aula, o mínimo que for ele melhorou, seja no posicionamento, no rudimento, qualquer coisa. Então às vezes o cara, né, do aula, às vezes fica preocupado em, deixa eu fazer um show ali. Não é isso que eu quero. Não é. Faz o que precisa ser feito, dedicação e tal. No começo é bem importante, assim, tipo... né, especialmente para quem vai começar a fazer aula, o primeiro contato com um professor, assim, é importante pra caralho, porque esse cara, assim, é o cara que vai te introduzir a música mesmo. Então, é importante, essa escolha é importante pra caralho. Se você não pegar uma pessoa que é dedicada e que realmente goste de dar aula, você vai ter uma experiência traumática, de fato. Com certeza. E possivelmente você não vai ter tanto prazer em estudar, porque você vai ver que é uma via de uma mão única, né? E esse negócio de você estudar e de você receber a informação, de você compartilhar, tem que ser esse negócio do professor-aluno, tem que ter uma relação. Você tem que sentir que o professor está feliz com o que você está fazendo. Exatamente. Isso é importante. E você tem que fazer a tua parte. Não tem jeito. Aí não vai ter como fugir, né? Embora muito tempo no estudo, quando você não sabe nada, você aprende uma coisa, você vê, né, a evolução. E quando chega naquele momento... Todos os dias, né, quando você está aprendendo coisa nova, você fala assim, eu tô evoluindo. Você consegue enxergar claramente. E quando você chega naquele ponto, naquela linha que você não consegue ver a evolução, mas aí vai continuar só quem realmente quer e acredita. Que foi o divisor de águas com o Kiko, que assim, eu tava fazendo todos os rudimentos já. Eu tive uma sorte muito grande, cara, porque nessa época eu tava fazendo aula com o Kiko, eu tava trabalhando como office boy num escritório de exportação de madeira com o meu cunhado. E era só eu e ele, e ele viajava muito. Então tinha períodos assim que eu ficava tipo 3, 4 meses sozinho. Então eu só tinha que ver o que eu tinha que pagar, o que eu tinha que ir em banco e atender as ligações. Então eu chegava no escritório às 8 da manhã, parava meio-dia, eu tinha 2 horas de almoço, e aí nessa época eu pegava um ônibus, ia para casa, almoçava, voltava. E aí eu ficava das 8 ao meio-dia estudando borracha, entendeu? Então foi a época que eu mais estudei, com aqueles metrônomos de pêndulo assim. Né? Essa aí. Roots, eu vou colocar aqui pro pessoal ver como é que é. Nem sabe o que Ninguém sabe o que é. O cara entra ali no YouTube ou na internet, já tem, ou no celular, né? Exato. Hoje eu também tenho metrônomo no celular. É bem mais prático, bem melhor. Mais prático, porque aí você pode praticar a hora que você quer. A hora que você quer. E porque era caro pra caralho também, né? O metrônomo era caro. Então eu ficava praticando isso, e eu me lembro que assim, na época que eu tava estudando com o Kiko, cara, era muito legal, porque assim, tinha esse negócio de a quarta-feira, das 7 às 8, era o horário mais importante da minha vida. Porque era a hora que eu ia ter encontro com ele. Então eu queria estudar. Eu queria estudar para chegar lá e mostrar para ele que ele podia me passar outras coisas. Então, cara, a minha jornada era assim, ó, das 8 ao meio-dia, aí parava no meio-dia às 2. Quando eu tinha coisa para fazer, eu almoçava, levava alguma coisa de casa para almoçar ali mesmo, para já fazer tudo que eu tinha que fazer de banco e tal, para voltar às 2 e ficar das 2 até às 6. Aí entrava num busão, ia para casa, chegava às 7, tomava um café, 7h30 no máximo, eu estava estudando outra vez, das 7h30 até às 11. Exatamente. Aí dormia, acordava no outro dia e era a mesma rotina. Nessa época eu tinha um monte de amigos, eu já tinha... Essa sorte, né? Da vida, né? O cara estuda 24 horas por dia e o cara fala, você teve sorte, velho. Não, mas tipo assim, eu tive sorte de ter um emprego desse. Não, né? eu não tô falando na questão de sorte de ter esse contato com o aprendizado. Eu digo, você se dedicava no negócio, né? Então, mas aí tem uma outra parte que foi, tipo, dos seus amigos, né? Daquela época. Eu tava com 22 para 23 anos, naquela época eu tava estudando bateria pra caralho, e os caras falaram, meu, vamos lá pegar as meninas no shopping, vamos lá jogar bola, vamos tomar um chopp, vamos fazer isso, né? E aí eu falei, não, cara, hoje não, que eu tenho que estudar isso aqui, pô, eu aprendi hoje, então quero fazer, né? E você voltava da aula, você já voltava dentro, eu voltava dentro do ônibus com um padzinho de madeira, né, no joelho, pra não esquecer
do que ele tinha passado, porque não tinha como gravar, não tinha celularzinho pra fazer. Posso filmar pra ver a modulação? Não, era na tua cabeça e na partitura, entendeu? Exatamente. Então eu já voltava com aquilo. O cabelo era desse tamanho assim, né? Eu tava A época do tufo. Tufão. A época do tufo. Eu tava com um fone de ouvido do meu Walkman, que isso aí era tipo 91, 92, 93. Então, o tufão ficava gigante aqui, eu ficava só ouvindo o metrônomo que eu tinha gravado em fita cassete com o pêndulo, assim, ó, 5 minutos marcando no relógio, aí parava, mudava o tempo, botava mais, né, a próxima velocidade que tinha, marcava mais 5 e aí. Legal. Eu já fiz isso, sabia? Fez também? Mesmo geração 2000 eu já fiz isso. Pô, muito porque bom. na minha época era um pouco do VHS também, Aham. anos 2000 ali ainda tinha. Então eu não tinha, né, os metrônomozinhos, eu tinha no computador. Então eu achava o metrônomo no computador, gravava na fita, ia estudar, ficava com o metrônomo também. Cara, esse é o negócio. Quem quer estudar, acha uma forma de fazer. Então, as velhinhas estavam assim, meu, coitado, né? Tão novo, todo louco, ó, todo drogado, cabeludão. Então, porra, essa foi uma fase muito boa. Então, são essas coisas que eu me lembro, assim. Pô, Cris, por que você não quer estudar hoje? Né? Porque tem esses dias que você fala assim, que você... Ninguém tá 100% 100% todo dia, né? todo dia, porque isso que... Esses negócios que vocês estão vendo, digamos assim, há um ano da minha vida, assim, de eu ter permitido as pessoas terem acesso à minha rotina de estudos, a ver todas as coisas que eu faço, não são coisas que eu faço há um ano, são coisas que eu faço desde que eu realmente virei músico profissional em 2000, 2001, quando eu entrei pro Angra. Certo. Foi aí que eu não trabalhei mais. Que eu não tive um outro emprego. Exato, entendeu? né? Aí eu comecei a Músico trabalhar não com trabalha. música. Músico não trabalha. Aí que eu passei a ter essa rotina. Então isso... Nós somos amigos dos músicos, né? Eles dizem assim, eles olham na nossa cara e falam, vocês são amigos dos músicos. Sim, só que eles não conseguem tocar, né? Quando a gente para, eles não Quando sabem o que fazer. Quando a bateria para, acabou. Acabou a música. Acabou a amizade. Acabou o show, né? Acabou a amizade, infelizmente. Então aí depois, cara, eu tive assim, quase 2 anos de aula com o Kiko, e eu tava pronto, né? Tipo assim, bom, agora eu preciso começar a trabalhar. Entendeu? E eu vou começar a estudar também. E aí o Kiko tava viajando pra caralho já com o Frank Solar, tá fazendo um monte de coisa, então ele não tinha mais aquela rotina. E aí eu comecei a tocar em banda, só que eu destruí as bandas, né? Porque eu tava colocando todos aqueles negócios que eu tinha aprendido e pedal duplo e tal, então... Sim. Eu tocava óculos não, porque óculos é clássico. Já tem ali também, e já tá tudo ali, coisa né? Pra caralho. Assim. Mas eu tocava, sei lá, Cerado, Legião Urbana com 2 bumbos, com paradido no ride já, sabe? Loucurado. Um chamado pecado. Tipo, destruir as músicas e as bandas, pô, aqueles não dá, não não conseguem dançar e tal. E eu achava que eles estavam errados. Porque eu queria praticar, só que estava praticando as coisas na hora errada, com a banda errada. É o tempo que você não tem a maturidade de saber como aplicar, né? O que você faz com o que você aprende, né? Então hoje em dia, quando eu vejo os VHS daquela época de eu tocando em banda cover, eu falo, meu Deus. Tá lindo aquela virada, tá tipo muito bem tocado, tudo, mas as pessoas até perdem o pique, até perdem o pique da dança. Tipo, espera acabar. Agora aí vou voltar. Chega aquelas invertidas de tempo assim que você quebra o vocalista, o baixista, tudo. O Kiko me ensinou displacement pra caralho. Então, quando você aprende, você fala, bom, é hoje agora, que eu vou quebrar o cara. Aquela segunda e quarta semicolcheia ali que derruba até o... Quebrou todo mundo. A velhinha cai e quebra o fêmur, assim. Foi bonito, cara. Então, nessa época, assim, aí eu não conseguia mais tocar, entendeu? Porque, assim, eu queimava o filme numa banda, essa banda já falava, meu, não chama mais aqui, que o cara tá louco. O cara tá louco, o cara tá enlouquecido, só quer tocar 2 bumbos e tal. E aí, né, eu tava com 24 anos já, e eu tava pulando por trás do ônibus, né? Porque eu não tinha como pagar o ônibus. Então eu tinha que sair por trás rapidinho. E aí no dia seguinte eu tinha que olhar pra ver se o cobrador não era o mesmo cara que tava na noite anterior. Então aí eu falei, não, você tá falando da tua vida, cara. Os teus ídolos na tua idade já estavam tocando no mundo inteiro. Já estavam estourados. Exatamente, né? Porque naquela época era assim. Eu falei, não, você tá tudo errado. Para essa porra e vai pegar e arrumar emprego. Aí eu fui pra Dana, que é essa empresa que eu acabei indo pro setor de marketing, e aconteceu isso por uma indicação, né? A minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a Patrícia, ela tinha uma amiga dela, e ela falou, puta, então aqui ele está procurando emprego e tal. Aí ela falou, e qual a especialidade dele, né? Ah, ele é baterista.
Me ajuda. Pô. Não, mas eu sei, mas o que ele estudou, assim? Ah, então, ele começou Ele a fazer... estudou com o Kiko Freitas. Ele... tipo assim, isso. né? Não, ele começou a fazer faculdade de música, mas depois era muito voltado pra era... É medieval. Percussão erudita. Ah, entendeu? tá, entendi. Medieval foi... Os caras primitivos, Homo sapiens. Os caras com machado, assim, É. batendo na percussão. A mulher sapiens batendo na percussão. Então, aí eu falei, não quero. Mas ela falou assim, ó, o meu primo, ele é gerente dessa empresa, né? Eu vou falar com ele pra ele lá ver. Fala pro teu marido lá, fala pro teu namorado ir lá, né? Aí eu fui. Aí eu fiz o meu resumê, né? O que você sabe fazer? Trabalhei num escritório, né, nessa parte administrativa. Eu tinha um curso de datilografia no... Pô, datilografia, super moderno. Datilografia no FINAC, não, no SENAC. E eu fui o primeiro da turma. Era rápido. Olha, já nas mãos. Exato, aí sim, hein? Aí eu fui lá e esse cara era o Ivan Bulcão, cara. Então, a minha história tem muito dessas pessoas que apareceram na minha vida do nada e que me ajudaram naquele instante e que depois eu perdi contato, entendeu? É. Então, eu acredito no seguinte, quando você tem a chance de ajudar uma pessoa, você ajuda, porque isso vai voltar através de ajuda de uma outra pessoa. Sim. Nunca é aquela pessoa que vai te dar isso de volta. Então, o bem é assim. Então, aí o Ivan sentou na minha frente assim e falou, tá, mas aqui, o que você faz, cara? Eu tô vendo aqui, porque aqui é uma empresa de engenheiros, entendeu? Eu falei, cara, Ivan, eu sei, cara. Mas, ó, o seguinte, eu vi, ó, tô com esse jornal aqui, o jornal Opinião, o jornal da empresa, entendeu? Via que tem pessoas que entraram aqui como office boy, que são diretores hoje. Porra, é isso que eu quero, entendeu? Eu quero fazer carreira aqui. Eu sei que eu não tô na idade e tal, mas, cara, se você me der uma chance, eu vou te provar que você está fazendo um melhor investimento numa pessoa que vai poder te ajudar. Eu te garanto que eu vou trabalhar muito mais do que qualquer outra pessoa. Pode me botar como operador de máquina. Entendeu? Então eu vou te dar uma chance de você, mas antes disso eu vou te mandar para uma entrevista psicológica para ver se você não é louco. Falei, beleza. Aí eu fiz esse teste e eu não tinha telefone em casa, então eu tinha que ir até um orelhão. Ou você tinha um telefone ou um carro, né? Tipo naquela época era isso. Era isso, exatamente isso. Então eu tinha que ir num orelhão. E aí eu ligava lá pra lá e a Elisângela, que era a secretária dele, falava, pô, ele não tá aqui, ele tá viajando. Pô, fala que o Aquiles ligou, quando é que ele vai estar aí, deixa eu ligar de novo. Cara, foram uns 3 meses esperando pra essa resposta. Até que um dia ele me deu uma vaga dentro de um setor que era o SOP, Soluções de Problemas em Equipe, que lidava com a parte motivacional. Certo. Então, assim, de uma certa forma, aquilo já estava meio que ligado à minha vida, né? Tipo, todas as coisas que eu tinha feito para estar ali. E quando eu entrei ali, o meu papel era chegar no cara do chão de fábrica, que era um cara que às vezes não tinha nem o primeiro grau completo, e motivar ele a dar ideias para melhorar o setor de trabalho dele, para melhorar a produtividade da empresa. Certo. E com isso a empresa ganha mais dinheiro e ele ganha também porque ele vai melhorar, vai otimizar o tempo do processo de fabricação dele. Exato. E o mínimo que o cara se mostrar proativo, ele também tem bons olhos para o chefe. Exatamente. E ele ganha uma parte daquela melhoria que ele vai fazer, porque na fábrica, especialmente as fábricas naquela época que estavam se certificando com o ISO 9000, né? Então, eu me lembro que a fábrica era toda com procedimentos. Então, você tinha que saber qual que é o procedimento dessa máquina. Então, estava escrito tudo que o cara tinha que fazer. Então, certo. Com isso, né, eu mexendo lá nos arquivos lá, né, eu vi que na década de 70 da empresa tinha uma coisa chamada Dia da Ideia, que era quando a fábrica parava e todas as pessoas da fábrica vinham e davam ideias para melhoria. E aí eu olhando aquilo ali, falei, pô, a gente podia modernizar isso daqui, né, e trazer isso aqui para essa situação atual. Isso era em 1995. Eu cheguei pro Ivan e falei, Ivan, olha só, eu estive olhando isso aqui, o que você acha da gente fazer esse negócio do Dia das Ideias, mas assim, diferente? O cara tem que dar a ideia e implementar a ideia dentro de 1 hora. E aí o cara que fizer isso, a gente põe uma urna no meio da fábrica, o cara implantou a ideia, a gente põe 3 serralheiros à disposição dos caras, porque basicamente o que eles iam precisar eram de pessoas para serrar, para soldar, para fazer uma mesa. Para executar o negócio. Exatamente, né? E tinha que ser em 1 hora. E aí ele falou, tá, mas quais serão os benefícios que a gente vai dar? Eu falei, cara, a gente tem que dar prêmios que o cara vá levar para casa dele. Olha a minha cabeça naquela época, eu tinha 24 anos. Ele falou, mas por quê? Eu
Falei, não, porque assim, a maioria desses caras, eles são casados, entendeu? Eles devem ter filhos pequenos, tem a esposa. Então, se a gente mandar pro cara um jogo, um faqueiro, Sim. né, um jogo de pratos, uma toalha de mesa, uma cortina ou um brinquedo pro filho, porra, os filhos vão ficar felizes e vão motivar o cara a voltar pra fábrica mais motivado Exato. ainda. E vai dar um exemplo de até meritocracia dentro de casa, né? Pra O cara caralho. chegou com o negócio porque ele ganhou uma ideia. Exatamente, etc. Então, tipo assim, parece que ele tá evoluindo, Exato. entendeu? E é naquela hora o Ivan comprou a ideia, o olhinho dele brilhou e falou, cara, isso aqui é sensacional. Chama todos os chefes de fábrica aqui agora. Aí a gente botou o chefe de fábrica dentro do setor e eu era um cara novo, eu tinha 4 ou 5 meses lá dentro. Então foi uma coisa assim... A experiência humana, né? Melhora, interpessoal. Cara, foi uma coisa assim que mudou completamente o trabalho dentro da divisão ali, entendeu? Legal. E aí as pessoas começaram a me ver de uma outra forma. No primeiro dia da ideia, cara, a gente conseguiu implementar 300 e poucas ideias naquela hora. E aí, com esse evento, a foto do evento foi para a capa do Pinhão. O jornalzinho que eu tinha olhado, que eu tinha falado assim, entendeu? E foi uma foto que eu fiz. Eu falei, não, tem que botar crédito para minha foto, botar meu nome naquele explícito. Então foi legal que quando viram aquilo ali, todo mês virou calendário daquela divisão fazer isso. Legal. Então começou a crescer aquilo e como é uma empresa americana, entendeu? Era uma multinacional, tinha muito desse negócio de ideias implementadas por funcionário. E a divisão que a gente estava era disparado, assim, tipo assim, 11 ideias por mês, a média do funcionário, para outra que tinha 0,5. Então quando o Ivan foi fazer uma apresentação na América do Sul, ele mostrou esses livros, né, mostrou as fotos. Numa dessas apresentações estava o Luciano Pires, que era o diretor de marketing da empresa na América do Sul. E ele morava lá em São Paulo. Então, esse cara, eu conhecia ele, né, porque ele o cara é um guru, entendeu? Você bate um papo com ele com meia hora, você está pronto para mudar o mundo, entendeu? Legal. Então, aí ele assistiu a apresentação e eu só vi ele só fazendo assim, ó, rindo assim, falando, e eu apresentando, e aí eu também fiz uma outra coisa legal, que eu levei 3 operadores na apresentação para falar da experiência deles, então tava um auditório cheio ali, entendeu? Então, e as outras divisões podiam participar, então os gerentes, os chefes de fábrica estavam lá vendo a apresentação, porque era nossa. O cara do chão de fábrica no palco. Exatamente, ou seja, já é uma figura já interessante. Era uma figura né? O cara que não tem nem o primeiro grau completo. Que às vezes o cara às vezes treme na hora de falar. Então eu treinava os caras antes, falava, vamos simular aqui agora, você vai falar isso, vai falar aquilo. Então deixava o cara pronto. Quando o cara chegava lá, o Luciano Pires, quando eu desci do palco, né, a galera aplaudiu, tal, tudo. Quando eu desci do palco, ele falou assim, parabéns, sabe quem eu sou? Falei, claro que eu sei, Luciano Pires. Falou, eu quero que você vá trabalhar comigo em São Paulo. Eu quero você lá daqui a 15 dias. Eu falei, como assim? Eu falei, você quer ou não? Eu falei, não, eu quero. Você é casado? Eu falei, sim. Tem filho? Tem uma filha pequena de 1 ano. Não tem problema. Você quer um desafio maior? Você quer? Eu levo você pra São Paulo. Eu falei, porra, eu quero pra caralho. Quem é teu chefe? Eu falei, direto ou indireto? Ele falou, não, quem é o teu gerente de divisão? Aí eu falei, é o Ivan Bulcão. Ele falou, beleza. O Ivan me deve vários favores. Então foi assim. Entendi. Eles não queriam me liberar, falaram, porra, Aquiles, a gente trabalha com esquema de crescimento na empresa. Então se eu quiser que você continue fazendo o que você faz aqui, eu vou impedir que você trabalhe para a empresa numa escala maior. Então, aí nesse meio tempo eu fui transferido para São Paulo com um salário 3 vezes melhor do que eu recebia lá. E foi exatamente nessa época que eu fui para São Paulo e eu comecei, eu já estava, né, em 98, depois desse processo todo, em novembro de 97, eu falei, pô, só me falta uma coisa na minha vida agora, né? Porque a parte financeira... Sim, conseguiu aquela fase que estabiliza, exatamente, 25, 30. Tá resolvido. Então agora eu vou comprar um pedal, vou comprar caixa, vou comprar prato. Pedal duplo? Pedal duplo. Que foi o primeiro... Pedal duplo. O primeiro pedal duplo meu que eu comprei foi um da Mapex em 93. Não era 2 booms, era o pedal duplo. Pedal duplo, tá. Vou deixar claro aqui. Pedal duplo. E aí depois eu pra efetivar esse negócio assim, eu falei, pô, só falta uma coisa pra minha vida ser, pra eu falar assim, agora eu tenho tudo que eu quero. Que era uma banda de metal. E foi aí que eu montei o Hangar. Sim. Só que o Hangar foi montado de uma forma completamente despretensiosa, assim, bom, agora eu tenho a minha vida
resolvida, né? Eu tô casado, tô com a esposa. Estabilizado, zona de conforto. Exatamente, agora eu vou voltar a tocar e me dedicar àquilo. Então a primeira coisa que eu fiz, que aí volta para esse negócio da dedicação, foi... Eu tava tocando só final de semana, com banda cover, né? Eventualmente. E aí, quando eu fui sair de férias, assim, falei, bom, já que eu tô com essa banda nova de metal, agora eu tenho que voltar a tocar metal. Então, eu peguei um mês das minhas férias e investi num pedal novo. Comprei meu primeiro DW5000, que era o pedal das velocidades. Sim, né? claro. É um pedal Aquele histórico. Accelerator. Assim. Accelerator. Accelerator. Turbo Accelerator Tabajara. Eu comprei esse e aí eu falei assim, bom, já que eu botei minha grana das férias nesse pedal, essas férias inteiras eu vou estudar bateria. Entendeu? Sim. E aí, cara, eu sentei na bateria, que era aquele kit de madeira que me vendeu. Ah, sim, sim. Aquele kit lá, e eu tocava 2 bumbos só, e chimbal e caixa, durante 4 horas na parte da manhã e 4 horas na parte da tarde. Então eram fitas que tinha as músicas do Tony MacAlpine, tinha coisa do Halloween, tinha coisa do Gamma Ray, todos esses negócios de power metal. E uma das músicas mais rápidas que tinha no final era Carry On. Que era tipo 165, assim, e que era rápido pra caralho. E aí eu tocava a música, basicamente o que eu fazia era caixa no 2 e no 4, caixa no contratempo, caixa na cabeça do tempo, e 2 compassos de virada uníssono, né? De semicolcheia, caixa e bumbo. Então eram 2 compassos para cada caixa, e esses outros 2 compassos de virada que davam 8 compassos no total. Fechado. Então isso eu fazia 4 horas sem parar. As músicas eram tudo de andamentos crescentes, então não importa se era música pra mim era tudo sempre isso. Então foi aí que eu fortaleci minhas pernas. E aí eu ensaiava de segunda a sexta 8 horas por dia, entendeu? 4 horas na parte da manhã e não tinha virada, não tinha nada, era só isso para fortalecer o groove. 2 horas de pausa, que eu assistia uma videoaula do Jim Castronovo e uma do Tommy Aldridge. E essa história, cara, do Jim Castronovo, dessa videoaula, é muito engraçado. Porque quando eu fui lá comprar essa videoaula, teve um cara da Litossom, o Leonardo da Litossom de Porto Alegre, ele me ligou e falou, Aquiles, chegaram 2 VHS importados de 2 bateras aqui, cara. Eu não sei nem falar o nome dos caras, vem aqui quando você puder. Né? Ele me ligou lá no meu emprego. Aí eu falei, beleza, fui lá. E tinham 2. Olha como a história poderia ter sido outra, hein? Sim. Tinham 2 videoaulas. Uma era Power Drumming, que você sabe de quem é. Assisti só um pouco ao Power Drumming. E a outra era... Que é uma das que mudou bastante coisa na minha parte, né, por exemplo. Eu sei. Então, aí tinha essa videoaula, Power Drumming, que eu fiz um monte daqueles exercícios de tipo... Uníssono de assim. E tipo 3 notas em cada peça. O mais, ele falava, toca o mais longe possível pro teu movimento. Mais longe, mais forte. Mais forte possível. E eu passava isso para todos os alunos também. Não, isso é ótimo. Não importa o som. Metrônomo e faz alguma coisa de... Ostinato. Essa é a palavra. Padrão. Ostinato. Exatamente, Então aí você... Quase, Então você faz assim, você estava tocando um padrão e você criava um ostinato de bumbo, que podia ser marcando na cabeça do tempo, ser mínima, mínima, qualquer coisa para você marcar, para você ter mais membros trabalhando a independência. Otimização de estudo. Exatamente. Verdade, né? E aí você ficava fazendo esses negócios. Aí cheguei lá, tinha essas 2 videoaulas. Uma era Power Drumming, do Virgil Donati, e a outra era a High Performance Drumming, do Jim Castronovo, que era um cara que eu já conhecia do disco do Tony MacAlpine. E aí eu olhei as 2 videoaulas assim, né? Aí eu vi, né, o Virgil com a pegada assim, e o Jim Castronovo cabeludo, com a bateria com 3 tons, 2 bumbos. Era tufão ali, hein? Tufãozão. Aí eu falei, puta, acho que eu vou pegar essa daqui. E aí eu estudei a minha vida inteira, estudei o Jim Castronovo. Se eu tivesse pego a outra videoaula, eu ia ter estudado aquilo. Então eu ia ser um outro tipo de bateria hoje. Exato. Então são escolhas que você faz numa hora que você... Né? E o Jim Castronovo, para pontuar aí também, porque muita gente nova não conhece, ele não é um cara mais pop possível, ele foi praticamente o criador de toda essa linguagem do metal melódico, mesmo não estando inserido num power metal alemão, por exemplo, né? Cara do céu. Ele foi esses tipos de viradas e tal. O criador disso é o Jim Castronovo. Digamos assim, tiveram 3 pessoas, assim, o Tommy Aldridge, também, o Joey Franco
e o Jim Castronovo. Que tem até aquela double bass, o Joe Franco tem um livro de pedal duplo. Ele tem um vídeo, tem o vídeo também, né? Tem o vídeo e tem o livro. Mas o Jim Castronovo foi o cara que levou isso pro lado mais extremo, mais virtuoso, né? Digamos assim. Moderno, assim. Então foi foda. E eu assisti aquilo ali e naquela época eu não tinha nem videocassete, mas eu falei, eu vou comprar e eu vou alugar algum amigo meu e vou na casa dele. E quando eu ia na casa da minha namorada, a Patrícia, todo final de semana eu levava o videocassete pra eu ficar assistindo horas e horas. É a chamada mulher de músico. É, tipo isso. Mulher de música, ela... Cara, onde eu tenho esse VHS até hoje. Guardado, porque ele foi a minha Bíblia, né? Ele foi muito importante assim na minha vida. E eu fico muito feliz que eu tenha tido a chance de encontrei o Jim. Ele sabe da minha existência, sabe da minha devoção. E no próximo sábado eu vou até Oakland pra ver o show deles. Ah, que legal. Que ele vai fazer aquele tributo ao Journey que eles estão fazendo agora e ele vai... Ele voltou? Ele tá... É um esquema meio paralelo que eles vão fazer com ex-membros do Journey. O cara não só toca muito, o cara ainda canta muito, né? Só pra ajudar. Cara, se você pegar aqueles discos que ele gravou na época com a Shrapnel Records, que tem tipo Tony McAlpine, Cacophony, Marty Friedman, Joey Tafola. É um absurdo aquilo. Você fala assim, como que ele tinha essas ideias que ele fazia? Isso é uma coisa louca. E principalmente como ele conseguia fazer esses takes naquela época. Porque naquela época não tinha... eu vou fazer daqui até aqui, daí a gente se concentra na próxima parte. Era um take inteiro. Tocando com um Nike desse tamanho, inclusive, né? Pedal duplo, 2 horas de pedal duplo com um Nike desse gigante. Tamanho. E, cara, as ideias muito claras e os bumbos, assim, todas as viradas, tudo muito bem tocado, assim. Ele revolucionou esse negócio, porque fazer isso em 80, de onde ele tinha essas influências, né? Pra fazer uma coisa tão sofisticada naquela época. Eu me lembro que ele, em entrevistas que ele deu, assim, ele falou assim, eu pegava as coisas que o Terry Bozzio fazia e tentava tocar as coisas mais rápidas possíveis. Essa que foi a minha lição. Aqueles negócios de fazer padrão na caixa e repetir com os pés e tal. Isso já tinha aparecido numa videoaula do Terry, que também é um cara hiper moderno na época, tipo, incrível. Então a partir dali, cara, tipo, eu comecei a praticar e os caras da própria banda Hangar viram, as tuas pernas estão mais consistentes, né? Você tá aguentando mais tempo, as músicas começaram a subir os andamentos e tal. Sim. E é uma coisa Estão assim, mais torneadas. Tipo isso. Estão mais lineares, né? Não tem aquele negócio de uma perna mais fraca do que a outra, tal, muito melhor. Só que foi um mês de prática. De verdade, assim, pra voltar, entendeu? Só que é um mês, não tinha aquele negócio de WhatsApp, parar celular, Facebook, não, era sentar o rabo no banco, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. E aí, no final de semana, ensaiava sábado e domingo. Então, muitas vezes, o Mike, o vocalista do Hangar, ele sabe muito bem disso. Que naquela época eu estava fazendo faculdade e nos meus horários de almoço na Dana, eu ia para dentro do vestiário e ficava no pad. Então, era 1h30 de almoço, eu comia em meia hora, 1 hora eu ficava no pad. E aí, do meu transporte da Dana até a faculdade Unicinos, dentro do ônibus, era no pad, era lendo coisa, então... Eu fazia isso na escola também. As pessoas falam, você é moleque retardado, que o pessoal no intervalo, 15 minutinhos, quer fazer qualquer coisa. Pad. Cara, é aquele tipo de coisa assim, um monte de gente fala assim, cara, você teve sorte, que você pôde praticar e tal. Eu não consigo praticar, cara, porque eu trabalho, eu estudo, entendeu? Eu falei, mas eu também fiz isso e eu dava um jeito. É tudo uma questão de importância. Prioridades. Exato. Tem um momento que você vai ter que tomar água, entendeu? Que você vai falar assim, eu tenho que tomar água agora. Eu tenho que mijar agora. São prioridades, são aqueles momentos fisiológicos. Você tem que fazer. Você tem que tornar esse negócio aqui chamado bateria parte da tua vida, parte importante disso. Tipo assim, eu necessito fazer isso pro meu dia estar completo. A extensão do corpo tipo igual respirar. Se você não achar que isso é assim, com a quantidade de músicos que existe no mundo e com a qualidade desses músicos de hoje, você tá fadado a não ter sucesso, cara. Porque exatamente. Você vai ter que se dedicar mais do que o outro, cara. É uma paixão que é até uma coisa meio inexplicável, porque o negócio quando se torna uma paixão, que você falou, que tem que ser parte do teu dia,
Não dá pra saber de onde vem essa paixão, mas é uma coisa que você sabe que se essa é um bichinho ali que te morde, você vira essa chave, meu amigo, ninguém te segura, né? Você tem uma... E é aquele negócio, cara, é melhor você fazer 15 minutos por dia do que 2 horas no final de semana. Exato. Se você puder fazer 15 minutos mais as 2 horas, melhor ainda. Mas não concentrar, não ficar tanto tempo distante assim, também é melhor. Exatamente, igual você falou, encaixar uns minutos, o cara que trabalha, sei lá, numa empresa, tá cansado, não sei o quê, tem uma hora de almoço, cara, nem que for 10 minutos, deixa a sua mão, o teu corpo, entender que a baqueta é a extensão do teu corpo, entendeu? É melhor 10 minutos no almoço do que nada, né? Com certeza. Isso é forte. Fato, qualquer coisa, é melhor fazer alguma coisa do que nada. Exato. E eu sempre sou a favor do movimento exagerado quando você não tem muito tempo. Exatamente, porque daí você estressa. Você chega no seu limite, etc. Porque quanto mais fortalecimento muscular tiver, melhor e até menos problemas de, sei lá, tendinite vai ter, né? Porque o pessoal acha que é o contrário. Não vou ficar aqui, pegar levinho, na hora do show vou arregaçar. Não, é pior, né? Porque se você só arregaça na hora do show num momento específico, você vai ter mais inflamação de membros e músculo, vai ser muito mais... Vai ser muito pior, né? Você vai sentir isso com certeza. Exatamente. Aí, eu queria fazer esse gancho aí, que você teve toda essa história, aí você chegou nesse momento que estava ali próximo a chegar lá, o convite pro Angra, alguma coisa do tipo, que se você estava meio num... Chegou uma hora que você não sabia, não era uma coisa assim? Exatamente, Foi assim, foi quando o Hangar foi fazer o primeiro show da banda no Blackjack em São Paulo, né? Aí foi um empresário lá que tinha uma gravadora chamada Encore, e ele me falou, né, o Marcos Cardoso, falou, cara, eu vou trazer um vocalista aqui pro Brasil, vocalista de uma banda grande, eu tô montando uma banda para gravar esse disco, né? Você estaria interessado? Não tem cachê. Eu falei, cara, tô. Mas você nem sabe quem é o cara. Foda-se, mas eu quero. Então aí foi quando a gente gravou o disco com o Paul Di'Anno, o Nomad, que foi a primeira vez que o Paul Di'Anno vinha pro Brasil. Então foi uma puta numa febre, aquilo foi uma... Né, e ele gravou o disco com músicos brasileiros. A gente gravou lá no Creative Studio, em São Paulo. Então, pô, aquele disco lá... Aquele disco foi a explosão do Aquiles pro Brasil. Foi a partir dali que eles souberam, pô, então tem um outro batera, além do batera do Angra, que era o Ricardo na época, que toca 2 bumbos também. E fora a galera que já tocava, né? O Corsos. Sim, né? Então, tipo assim, já tinha uma galera... Tipo, ficaram sabendo que tinha um baterista lá do Rio Grande do Sul que tocava 2 bumbos. Aí a gente fez 7 shows nas capitais e tal, e foi aquilo. Então aí, né, foi a primeira vez que eu fui aparecer na revista Batera. Então aquilo ali foi um divisor de águas, e foi aí que pintou a oportunidade de eu fazer o teste pro Angra, entendeu? E aí quando eu fui fazer o teste pro Angra, eu já estava empregado em São Paulo, e aí eu cheguei para esse meu... Né, os caras, a gente fez o teste, falaram, cara, depende mais de você do que da gente agora. Eu cheguei para esse meu chefe, né, o Luciano Pires, que era o cara que tinha me levado para São Paulo. E aí eu falei para ele, cara, aconteceu uma coisa e tal. Ele já tinha ficado surpreso com o negócio do Paul Di'Anno, né? Falou, pô, então você é bom. É verdade isso aí. Então você vai gravar um disco com um vocalista do Iron Maiden, com esse vocalista. Pô, então você deve saber o que você tá fazendo, pô. Cara, pintou esse negócio do Angra e tal, mas os caras não sabem, né? Tipo, eu tô falando contigo, pô, você me trouxe pra cá. Foi uma puta de uma mudança, teve que, né, salário, teve um monte de quebras de paradigmas. Naquela época eu tinha sido o funcionário que tinha conseguido a melhor transação até então, em termos de verba. Eles estavam pagando meu apartamento, pagando o motorista para minha mulher. Sim, zona de Em conforto São Paulo, total, 100%. Eu tinha carro, celular, tudo da empresa, né? E eu falei, bom, no momento que eu falar não, que eu quero ser músico, me misturar com um bando de cabeludo outra vez, eu vou estar deixando tudo isso para trás, entendeu? E aí ele falou assim, você tem que ir. Eu falei, como assim, seu? Como assim você tá falando? O Caetano Veloso ia dizer assim, você tá falando burrice, cara. Eu não consigo entender a forma que você diz. Você é burro, cara. Burro, cara. Você é muito burro, cara. Tipo assim, aí ele falou, eu falei, mas Luciano, como assim, cara? Como? Vai, meu, vai, você tem que ir. É teu sonho, entendeu? Desde que você... Há quanto tempo você queria ser músico? Desde os 15 anos e tal. Então, são 15 anos, agora apareceu tua chance. Essa banda, você não falou que é uma banda grande aqui do Brasil? Eu falei, pô, é uma banda grande, mas, porra, trocaram 3 pessoas, né, cara? Ficou o vocalista, o baixista e eu. Falei, mas, cara, acredita em você, meu, vai. Entendeu? Falou, o que que falta? Eu falei, cara, precisa segurança financeira, né, porra? Claro. Nunca tive isso, entendeu, cara? Agora que eu tenho, eu vejo quanto é bom você ir num supermercado
e fazer compra. Na época, porra, até essa época, antes de eu entrar na Dana, com a grana contada que eu tinha, eu e os meus 2 irmãos, o Hércules e o John, a gente ia fazer a compra de supermercado lá com uma lista e com calculadora. Sim. Pra ter certeza que a grana ia dar certo. Muitas vezes chegava lá no caixa, passava um pouco, tinha passado uma coisa, tinha que tirar coisa. Jogando fora. Tinha que tirar coisa. Então, essa era a minha realidade. Então, eu pensei nisso e falei, não, porra, não sei. Ele falou, tá, meu, vou te dar uma última chance. Você vai lá brincar de maconha, de rock, com esses cabeludo maconheiro. Você tem 1 ano. Você tem 1 ano pra você tentar isso. Se não der certo, você volta pra cá que você vai ter tudo que você tem aqui de novo. Legal. Aí ele falou assim, se eu estiver aqui. Eu falei, pô, mas aí você me ferra também. Ele falou, mas eu tenho estado aqui nos últimos 20 anos. Eu acho que eu fico mais uns 5 aqui, entendeu? E aí esse cara foi um cara assim que ele teve uma importância muito grande na minha vida, né? Porque na verdade, as nossas vidas, elas são determinadas por isso. Por sims e nãos. Escolhas, né? Escolhas. Quando você fala assim, um sim, aquilo pode ter uma importância muito grande na tua vida para tudo que vai vir depois daquilo. Exato. E o não também. Então, cara, aí, a partir dali, a minha vida mudou, né? Porque daí eu entrei no Angra, eu trabalhei na Dana até setembro de 2001. Eu gravei o Rebirth, fiz os ensaios, tal, tudo, trabalhando ainda lá na Dana. Eu só deixei a empresa 1 mês antes de começar a turnê, porque daí eu tinha que ensaiar. Sim, entendeu? Entendi. E a partir de lá, você já sabe a história. Exato. Bom, legal. Então, teve esse shift aí de... Shift não, na verdade, senão seria desistindo. Quase, tipo, não sei se é isso ou aquilo, mandou um sim para nova oportunidade. Mas eu desisti da música quando eu parei de fazer aula com o Kiko e quando eu fui então rolou psicologicamente uma desistência. Exatamente, não. Tanto é que naqueles primeiros anos de Dana, de 95 a 97, eu olhava aquele meu kit de estudo e ele estava dentro ali do meu quarto, mas eu não tinha tempo mais para ele. Sim. Entendeu? Eu voltei a estudar bateria mesmo depois que eu montei o hangar. Entendi. Que aí teve aquele negócio do 1 mês praticando pegar o dumbo, e aí eu comecei, não, então tem que voltar a estudar agora. E aí comecei a voltar a estudar tudo de novo, entendeu? Legal. Mas teve esses 2 anos de 95 a 97 que eu tocava final de semana, quando eu ia fazer sub pra alguma banda, só. Entendi. Então nessa parte, porque assim, quando você não teria como eu fazer bem a parte da música e fazer bem a minha parte, que foi a minha ascensão dentro da Dana. Sim. Eu respirava a Dana, entendeu? Eu levava coisa pra casa, levava coisa pra estudar. Estendia o horário de trabalho. Estendia do horário de trabalho pra cá. Ia trabalhar final de semana, porque daí era bom, que eu recebia hora extra dobrada. Então, sábado e domingo, até eles falassem que eles não venham mais, teu salário tá muito alto e tal, eu ia parar direto. Sim, exato. Eu ia de busão. Cara, eu acordava 15 para 5. Pegava um ônibus pra ir até a faixa, que a gente chama, que é a rodovia principal, para pegar o ônibus da empresa. Chegava na empresa, 6h30, tomava café, começava a jornada às 7, trabalhava até às 5, e aí depois eu ia da Dana até a Unicinos, que era a faculdade, que era em São Leopoldo, e depois eu voltava de São Leopoldo até o centro de Porto Alegre, e depois eu pegava mais um ônibus até em casa, mais meia hora. Eu chegava em casa por volta de 15 para meia-noite, comia alguma coisa rapidamente, dormia, no outro dia, 15 para 5, mesmo esquema. Despertador. Foram 2 anos assim. Se você quer um objetivo maior e se contenta com essa condição, você não vai atingir. Porque tem uma frase legal. Se você quer o que você nunca teve, você precisa fazer uma coisa que você nunca fez. Exatamente. Isso é uma com frase certeza. Bem interessante. Bem interessante. Então, se você está fazendo as mesmas coisas sempre, provavelmente... Bom, então legal. Falamos de história, uma história boa, de sucesso. Bom de você estar aqui em Los Angeles, legal pra caramba, né? Sempre crescendo, sempre ascendendo na carreira. Você está lançando um DVD agora, um Blu-ray, né? E vai ter versão DVD também, né? Vai ter. Com vai ser 20 mil discos? Triplo. DVD DVD triplo. Cara, ele poderia ser um DVD duplo, mas eu falei, não, vamos fazer triplo, porque daí a gente não precisa comprimir tanto a qualidade para poder fazer um material, porque, cara, tá incrível. Muito legal. A qualidade muito boa, puta de um som. Então, de qualquer forma, para quem não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você me manda depois o link aqui, para quem quiser ou adquirir ou conhecer o projeto, algum vídeo seu já, um teaser do material. E quando sai esse... Sai no dia, o lançamento oficial vai ser, já tá rolando pré-venda, né? Exato, então deixa o link da pré-venda aqui. Pré-venda, sim, tem mais de, sei lá, de 10 a 15 mil reais de prêmios
para quem comprar na pré-venda. Tem muita coisa legal mesmo, tem prato, tem um kit inteiro de pele, tem pedal, tem um kit de microfone, tem microfone para bumbo, legal. tem uma caixa da Mapex, então tem coisa pra caralho pra bateria. Tem um kit de trigger da Roland com um TM2 mais 2 triggers. É coisa que eu usei na videoaula pra gravar mesmo. Então o cara compra mais barato, né? E ele tem a chance de receber os prêmios. Eu também vou fazer o lançamento de forma grandiosa, né? De forma hollywoodiana, lá no Cinemark, lá em São Paulo, no dia 6 de março, a partir das 9 da madrugada. Acho que eu vou pintar por lá, hein? Você vai estar lá? Pô, o Eloy já falou que vai também. Então pô, vai ser legal. Vai ter um encontro de bateras lá, vai ser muito legal. Então vou lá. Amigos. Então, é no carnaval, né? O ingresso tá super barato, 25 conto. Então vai ser um evento legal. Eu já tive uma mostrinha do que vai ser isso em tela gigante. Vai ser emocionante. Eu vou chorar. Então, lançamento oficial, que dia que é? Vai ser a partir do dia 6 de março. Vai ter essa sessão. E no dia 7 a gente vai fazer o sorteio dentro da loja Freenode em São Paulo, numa live ao vivo, pro meu canal e também nos canais da Freenode. Lá a gente vai fazer o sorteio de todos os produtos. E a partir do dia 7 mesmo, a galera vai começar a despachar para quem comprou, tanto na Freenode quanto na Die Hard. Beleza, então só para o pessoal saber, dia 7 de março, 6, 7 de março de 2019, né? Porque exatamente. Daqui a pouco o pessoal vê esse vídeo daqui a 10 anos. É verdade. Enfim. Aí você vai chegar tarde, você vai chegar atrasado. Bom, legal, então parabéns aí pelo projeto, já Valeu, falei para você em off que eu vi os vídeos e sensacional, tá no link aqui, vocês vão ver a parada.